Vivian Cooper tinha 68 anos quando a vida decidiu lembrá-la de que ainda havia lições que nem os anos, nem a experiência poderiam ensinar completamente. Ela havia passado quase 4 décadas ensinando crianças a ler, a somar e a encontrar paciência onde outros viam apenas frustração. Ela morava em uma pequena casa de madeira nos arredores de Portland, cercada por roseiras centenárias e fotos emolduradas de gerações de alunos que ainda chamavam de Senhora Cooper. Sua rotina era tão precisa quanto o relógio de pêndulo em sua sala de estar. Chá às 6, o noticiário às 7 e silêncio depois. Mas naquela tarde de novembro de 2010, o som da campainha quebrou sua calma como um trovão no meio do inverno. Parada na porta estava sua filha Rachel, pálida, de olhos vermelhos, segurando uma criança pequena que segurava um bicho de pelúcia com orelhas esfarrapadas. Vai ser só pelo fim de semana, disse Rachel antes de desaparecer em um carro cinza que nem esperou que ela terminasse a frase. O menino, Ethan, tinha apenas 5 anos. E seu olhar continha uma perturbadora mistura de distância e medo. Ele não respondia às perguntas, comia apenas pão seco e leite morno, e toda vez que o telefone tocava, tapava os ouvidos e gritava com um desespero de cortar o coração. Nos primeiros dias, Vivian se sentiu como uma professora sem livro, sem guia, diante de uma nova língua que não conseguia traduzir. Tentou falar com ele gentilmente, depois com firmeza. Mas o silêncio do menino era uma barreira intransponível. Só quando o notou alinhando meticulosamente as colheres na mesa, é que percebeu que aquela ordem era a sua maneira de entender o mundo. A partir daí, em vez de corrigi-lo, decidiu acompanhá-lo. Comprava o mesmo pão, servia a mesma xícara amarela e colocava as colheres exatamente na mesma posição todos os dias. Foi seu primeiro ato de amor por uma língua que ainda não dominava. A consistência. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um silêncio cada vez mais pesado. Rachel não ligou, não escreveu, não deixou rastros. Vivian passava as noites checando o telefone fixo, convencida de que tocaria a qualquer momento, mas tudo o que ouvia era o tic-tac insistente do relógio. Ethan, alheio ao abandono, vivia em um universo de padrões. Contava os passos entre o sofá e a janela, virava-se 3 vezes antes de se sentar, organizava os lápis por tom, não por cor. A princípio, isso parecia excêntrico, mas Vivian logo entendeu que esses rituais eram seu refúgio do caos. Na ausência de respostas, a avó aprendeu a observar como se a criança fosse um livro que se revelava lentamente, palavra por palavra, gesto por gesto. E assim, em meio a repetições, medos e pequenos avanços, uma relação silenciosa começou a emergir. Uma espécie de pacto invisível entre rotina e afeto. Foi numa manhã de inverno que Vivian compreendeu a magnitude do que estava enfrentando. Ethan acordou chorando, sem dizer nada, tremendo como se algo o tivesse dilacerado por dentro. Ela o abraçou desajeitadamente. Sabia que o contato físico o incomodava, mas dessa vez o menino não se afastou. Ficou ali, com a cabeça no peito dela, respirando em sincronia com a dela. Foi o primeiro momento de calma após meses de incerteza. No silêncio daquela manhã, Vivian pensou que talvez sua vida, dedicada a ensinar tantas pessoas, agora tivesse um propósito final: aprender. Aprender a ouvir sem exigir resposta, a amar sem esperar reciprocidade, a guiar sem impor caminhos. E nessa lição, ela descobriu algo que nem os livros nem as salas de aula podiam ensinar. O amor também se expressa em pequenos gestos. Com o passar dos meses, a casa começou a se transformar em um pequeno santuário de ordem e previsibilidade. Cada objeto tinha um lugar específico. Os sapatos perto da porta, as xícaras na mesma prateleira, os relógios sempre sincronizados. Vivian entendeu que para Ethan, qualquer mudança era uma tempestade, se o vento agitava as cortinas ou o sinal tocava. Inesperadamente, ele se encolhia como se o mundo fosse grande demais para seu corpo. Então ela fez o impensável para uma mulher acostumada a comandar na sala de aula, baixou a voz, parou de apressar o ritmo
aprendeu a seguir o ritmo dele. Descobriu que o silêncio podia ser tão expressivo quanto uma conversa, que um olhar sustentado podia falar mais alto que 1000 explicações. Nessas pequenas concessões, nascia uma nova confiança, um vínculo que não dependia de palavras, mas do Prisenka. Numa tarde de primavera, enquanto o sol se filtrava pela janela da cozinha, Ethan pegou, sem ser solicitado, um pedaço de papel e um lápis. Começou a desenhar linhas e figuras geométricas com uma precisão que surpreendeu Vivian. Não eram rabiscos, mas padrões repetitivos, quase hipnóticos, como se sua mente traduzisse algo invisível. Foi o primeiro sinal de que, dentro de sua aparente desconexão, existia um vasto e estruturado mundo interior. Vivian guardou aquele desenho em uma pasta, convencida de que um dia entenderia seu significado. A partir de então, cada novo pedaço de papel que Ethan preenchia tornou-se um testemunho de seu progresso, uma espécie de diálogo entre duas almas que haviam aprendido a se comunicar sem falar. Ela olhou para ele e sentiu que, de alguma forma, ambos estavam se salvando. 3 anos depois daquela noite em que Rachel desapareceu, a rotina de Vivian e Ethan se tornara tão precisa que qualquer visitante pensaria que a casa funcionava como um. Acordavam no mesmo horário, comiam a mesma torrada no café da manhã e passeavam pela mesma trilha de cascalho que margeava o jardim. Às vezes, quando o vento soprava forte e fazia os galhos farfalharem, Ethan parava e fechava os olhos, como se tentasse decifrar um código oculto nos sons. Vivian o observava com um misto de admiração e ternura. Ela aprendera a não interromper esses momentos. Eram sua maneira de entender o mundo, sua maneira de estar em paz e, embora ainda não falasse muito, cada pequeno gesto seu era uma conversa completa. Na escola especial, os professores começavam a notar sua precisão quase obsessiva com números e seu fascínio por relógios digitais. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio, Ethan largou os talheres e olhou para ela com uma seriedade que a desarmou. "Por que minha mãe me abandonou?" perguntou ele, com a voz tão frágil que parecia prestes a falhar. Vivian sente-se sem fôlego. Nenhum manual de ensino poderia tê-la preparado para aquilo. Ela poderia ter inventado uma história piedosa, mas escolheu a verdade, mesmo que doesse, porque ela não sabia como te ajudar, respondeu ela lentamente. Não houve lágrimas nem gritos, apenas um longo silêncio que preencheu o ambiente. Aquela foi a primeira conversa de verdade entre eles e marcou o início de uma nova etapa, a da compreensão mútua. Daquele dia em diante, Ethan começou a o ralar de forma diferente, como se tivesse entendido que sua avó não estava tentando substituir sua mãe, mas protegê-lo como se protege algo sagrado e frágil. Com o tempo, a pergunta de Ethan tornou-se uma espécie de fronteira invisível. Antes, tudo era sobrevivência. Depois, compreensão. Daquele dia em diante, ela passou a confiar um pouco mais na avó, passou a acompanhá-la ao jardim, a observá-la regar as plantas com movimentos lentos e cuidadosos, a imitar seu jeito de dobrar toalhas e a seguir seus passos enquanto cozinhava. A casa, antes um lugar de eco e tensão, estava repleta de rotinas compartilhadas, de uma paz que só pode nascer da compreensão silenciosa. Vivian, que havia ensinado centenas de crianças a ler e escrever, entendeu que aquele menino a estava ensinando a olhar a vida de forma diferente. Não se tratava mais de corrigir ou educar, mas de acompanhar o processo invisível que transforma a fragilidade em força. Os anos se passaram sem notícias de Rachel. Às vezes, Vivian sonhava com ela, uma figura indistinta, correndo pelas sombras, sempre longe demais para ser. Mas todas as manhãs, ao ver Ethan concentrado em uma folha de papel em branco, ela encontrava consolo. O menino havia desenvolvido um fascínio por calendários. Ele conseguia recitar datas passadas, prever padrões de feriados e registrar as sequências que encontrava nos números em um caderno. Sua lógica era tão impecável que os terapeutas começaram a notar algo fora do comum. Diziam que ele tinha uma mente hipersistêmica, capaz de conectar detalhes minuciosos que os outros ignoravam. Para Vivian,
Ele era apenas Ethan, seu neto. O menino que via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento fazia sentido. E embora ainda houvesse dias difíceis, menos colapsos, gritos, momentos de isolamento, ela sabia que eles estavam se movendo passo a passo, em direção a um lugar mais brilhante. Quando Ethan completou 10 anos, não era mais o garotinho assustado que temia o toque do telefone. Agora, estava sentado diante de um computador antigo que Vivian resgatara do porão da escola, onde trabalhara a vida toda. A máquina demorava minutos para ligar, mas isso era o suficiente para ele. Cada clique, cada linha que aparecia na tela o fascinava. Logo descobriu como reorganizar pastas, criar atalhos e automatizar pequenos processos. Não o fazia por curiosidade infantil, mas com a precisão de quem tenta impor ordem a um universo caótico. Vivian o observava sem interromper, sentada com sua xícara de chá, maravilhada com aquela mente que parecia entender a linguagem das máquinas melhor do que a das pessoas. Ele vê o que os outros não conseguem, pensou com orgulho e um leve medo, ciente de que o conhecimento também pode isolar. O relacionamento deles evoluiu para um delicado equilíbrio entre liberdade e estrutura. Ethan precisava que tudo fosse previsível, mas dentro dessa estrutura rígida, sua criatividade florescia. Todos os domingos, depois do café da manhã, ele organizava os arquivos no computador da avó. Documentos, fotos e até receitas. Ele os categorizava com nomes, datas e etiquetas coloridas, como se estivesse construindo um mapa do tempo. Vivian percebeu então que o neto não estava apenas organizando as coisas. Ele estava tentando dar sentido à memória, dar lógica ao passado. Silenciosamente, ela se tornou sua aluna. Pediu que ele explicasse como fazia tudo funcionar melhor. E Ethan, com uma voz lenta e precisa, lhe ensinou sobre comandos, programas e sistemas. Era sua maneira de dizer eu te amo, um amor que não era falado, mas manifestado em cada clique. Aos 12, Ethan já dominava um vocabulário técnico que muitos adultos mal entendiam. Aprendeu a programar assistindo a tutoriais antigos e lendo fóruns em silêncio, sem nunca comentar, como um espectador absorvendo conhecimento sem precisar de aplausos. Modificou o computador antigo até que se tornasse uma extensão de sua mente. Vivian o observava trabalhar com os olhos semicerrados, temendo que aquele mundo digital o afastasse ainda mais do humano. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se orgulhosa. Seu neto não só havia encontrado uma maneira de se comunicar, mas também um propósito. Os terapeutas começaram a visitar los com menos FRQ em CIA. Embora ainda recomendassem estratégias de interação social, ela sabia que Ethan estava bem. Ele não precisava se encaixar, porque já havia encontrado seu próprio lugar, sua própria linguagem. Foi numa dessas tardes silenciosas, enquanto a chuva batia no teto da cozinha, que Vivian percebeu que ele havia mudado. Ethan não evitava mas tanto o contato físico. Ele abraçava, ainda que brevemente, quando algo dava certo. Certa vez, depois de terminar de instalar um programa, ele olhou para ela e disse: "Funciona." Mas disse isso com um sorriso. E aquele sorriso tão raro e tão sincero foi para ela a recompensa de uma década inteira de paciência. Ela guardou aquele momento como se guarda um tesouro. No fundo, sentia que toda a dor do abandono, as noites de medo, os anos de incerteza serviram para levá-la até ali, aquele pequeno momento em que um neto e uma avó se entendiam sem palavras. Foi então que ela entendeu que, às vezes, a maior vitória não está em mudar o mundo, mas em aprender a conviver com ele. O passar dos anos trouxe consigo uma calma nova, quase ritualística. Cada dia era uma repetição que paradoxalmente os mantinha vivos. Vivian preparava o café da manhã com a mesma precisão. Torrada, uma xícara amarela e o prato azul que Ethan preferia. Ele, por sua vez, ligava o computador e revisava sua lista de tarefas. Tudo era registrado: hora do banho, roupas, marcas de comida. Qualquer um poderia pensar que era uma rotina exaustiva, mas para eles era um refúgio. Nessa ordem, Vivian encontrou estabilidade.
Nessa previsibilidade, Ethan encontrou liberdade. Às vezes, no final da tarde, eles saíam para caminhadas pelo bairro. Os vizinhos os recebiam com uma mistura de curiosidade e carinho, sem imaginar que por trás daquele silêncio se escondia uma história de sobrevivência emocional. Durante a adolescência, Ethan começou a demonstrar uma inteligência fora do comum. Ele entendia não apenas sistemas de computador, mas também padrões de comportamento humano. Analisava horários, gestos, repetições, como se tudo na vida pudesse ser reduzido a uma sequência lógica. Aos 15 anos, quando o mundo parou devido à pandemia, ele viu oportunidade onde outros viam confinamento. Trancou-se no quarto por horas, trabalhando com uma concentração que assustava Vivian. Ela o ouvia digitar, mover o mouse, murmurar trechos de código e às vezes temia que ele estivesse se perdendo naquele universo digital. Mas ela não o interrompeu. Sabia que o grande aprendizado acontece em silêncio. Ela simplesmente deixou a comida dele do lado de fora da porta. E antes de dormir, observou a luz azul do monitor do computador filtrar-se pela porta como uma constelação doméstica. Certa manhã, quando o relógio bateu 3 horas, Vivian ouviu passos no corredor. Ela se levantou com medo pensando Sugiten estava tendo um colapso, mas o encontrou na sala de estar, em frente ao computador. O rosto iluminado pela tela e os olhos cheios de algo que ela não via desde que Rachel o deixara. Entusiasmo. Vovó! Acho que está funcionando, murmurou ele sem tirar os olhos do monitor. Na tela, linhas de código rolavam como se estivessem ganhando vida. Ele havia desenvolvido um sistema capaz de detectar falsificações digitais usando algoritmos de verificação cruzada, algo que nem mesmo os adultos da escola técnica dela entendiam completamente. Vivian não entendia as palavras, mas entendia o brilho nos olhos dele. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer nada, sabendo que acabara de testemunhar o nascimento de algo que mudaria suas vidas para sempre. Nas semanas seguintes, o projeto cresceu. Ethan aprimorou detalhes, corrigiu erros e validou resultados. Ele era metódico, quase obsessivo, e todas as noites registrava seu progresso em um caderno verde que mantinha trancado. Vivian observava com a distância prudente que só uma avó pode ter, sem interferir, mas sempre presente. Até que um dia Purpurou Acosso, um professor de ciência da computação, descobriu o que ele estava fazendo. Ele ficou tão impressionado que o ajudou a registrar oficialmente o software. Quando a notícia se espalhou, a história de um jovem autista que criou um programa anti-falsificação viralizou na comunidade local. Entrevistas, e-mails e ofertas começaram a chegar de todas as direções. Vivian observava tudo com espanto e certo desconforto. Ela sabia que o sucesso era uma porta enorme, mas também que às vezes por trás do brilho, sombras se escondem. Em questão de meses, a vida tranquila de Vivian se transformou em um turbilhão. A imprensa local apareceu em frente à casa deles. Repórteres perguntaram sobre o prodígio da programação. E os vizinhos falavam dele como se fossem lendas. Ethan, alheio à comoção, manteve-se focado em aprimorar seu programa. Quando uma pequena empresa de segurança cibernética lhe ofereceu $20.000 pela licença inicial, ele não demonstrou euforia, simplesmente disse: "Isso será suficiente para consertar o telhado." Viviane, em meio às lágrimas, compreendeu que aquele jovem não media o sucesso pelo dinheiro, mas pela estabilidade. No entanto, o reconhecimento cresceu mais rápido do que sua capacidade de administrá-lo. Multinacionais começaram a demonstrar interesse, oferecendo valores que pareciam de outro mundo. Aos 16 anos, Ethan vendeu seu software por mais de $3 milhões. Com o dinheiro garantido em uma conta supervisionada por um advogado, Vivian pensou que finalmente poderiam viver sem contratempos. Ela sonhava com um futuro em que Ethan pudesse estudar, viajar e até mesmo ter a vida que Rachel nunca lhe ofereceu. Mas, assim que o mundo começava a reconhecer seu talento, as sombras do passado retornaram. Certa tarde, a campainha tocou novamente. Exatamente como naquela vez, anos atrás, Rachel estava parada na porta, com o cabelo mais curto, a pele cansada e um sorriso ensaiado.
Vim pelo meu filho, disse ela sem rodeios. Naquele instante, o coração de Vivian parou. Ela sabia, com a certeza instintiva de uma mãe, que ele não havia voltado por amor, mas por dinheiro. E por trás daquele sorriso, ela sentia algo mais frio, cálculo. Rachel não voltou sozinha. Trouxe consigo um advogado de terno escuro e uma pasta grossa cheia de documentos. Sentados no tribunal, desdobraram papéis com supostos recibos de depósitos mensais, registros de visitas e atestados médicos assinados por ela. Ela alegou ter estado presente o tempo todo, apenas em silêncio, para não atrapalhar o progresso da criança. Vivian mal podia acreditar no que ouvia. A audácia das mentiras a deixou sem palavras. O advogado falou com confiança, citando artigos da lei e lembrando-a de que, sem a guarda legal formalizada, Rachel ainda era mãe legítima. Foi então que o medo que Vivian havia reprimido por uma década retornou como uma onda de frio. Não era apenas perder a guarda, era a possibilidade de ver Ethan arrancado de seu mundo, de sua ordem, de sua paz. Naquela noite, enquanto Ethan dormia, ela se sentou perto da janela, observando o reflexo das luzes no vidro. Pensou em tudo o que haviam construído juntos em cada rotina, em cada conquista nascida do silêncio. Como o sistema judiciário poderia ignorar 11 anos de amor, sacrifício e perseverança? Quando o advogado da família confirmou que, sem provas concretas de falsificação, eles poderiam perder, Vivian sentiu todo o seu corpo se fechar. Na cozinha, o relógio continuava a tic-taquear indiferentemente. Mas na sala ao lado, Ethan se levantou silenciosamente e sentou-se diante do computador. Deixa falar, disse ele simplesmente, sem olhar para cima. Não havia medo ou raiva em seu tom, apenas uma serenidade que ela não compreendia completamente. O dia da audiência amanheceu cinzento, com uma garoa fina que parecia prenunciar o resultado. Vivian ao tribunal com o coração na boca, carregando uma pasta cheia de fotografias, relatórios médicos e cartas dos antigos professores de Ethan. Diante dela, Rachel parecia impecável Herbide, maquiagem discreta e a expressão de quem havia ensaiado cada palavra. Durante horas ela falou sobre seu sacrifício maternal, sobre as noites sem dormir, sobre os supostos esforços para ficar perto do filho. Cada frase soava cuidadosamente calculada. O juiz ouvia atentamente, às vezes concordando com a cabeça. Vivian sentia a história se distorcer a favor da mentira. O ar no tribunal estava tão pesado que até os relógios pareciam tic-taquear mais devagar. Então Ethan, que permanecera em silêncio, levantou-se. Com a permissão do juiz, colocou o laptop no banco. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz era firme. Só quero mostrar a verdade, disse ele. Em poucos minutos, ele teve acesso ao seu software e começou a analisar os documentos que Rachel havia enviado. A tela exibia datas, metadados e assinaturas digitais. Cada arquivo revelava sua falsidade, criado apenas algumas semanas antes, copiado e colado de formulários públicos. Murmúrios tomaram conta da sala do tribunal. Ethan não parou. Mostrou os registros reais menos anos de fotos, e-mails, consultas médicas e calendários, todos com datas e horas verificáveis. As evidências eram irrefutáveis. Rachel tentou intervir, mas sua própria voz falhou. Naquele momento, até o juiz baixou o olhar. A mentira havia sido exposta com precisão matemática. Quando Ethan terminou sua apresentação, o silêncio era absoluto. Vivian o observa incapaz de se mover. Como se o tempo tivesse parado ali mesmo naquele tribunal, onde um adolescente de olhar sereno desmontara uma charada de 11 anos com a mesma calma com que arrumava seus lápis. O juiz abriu um recesso, e Rachel, derrotada, levou as mãos ao rosto. Vivian sentiu as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente encontrarem seu caminho. Naquele instante, ela entendeu que seu neto não só aprendera a navegar em seu próprio mundo, mas também a defender o dos dois. Quando retornaram ao tribunal, a sentença foi clara: custódia permanente para Vivian, investigação imediata para Rachel. Pela primeira vez em muitos anos, a justiça falava a mesma língua que a verdade.
E se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo que muitas pessoas ao ouvir histórias como esta. Uma mistura de tristeza e esperança, raiva e ternura. Me diga, de onde você está assistindo? Ouvindo isso, eu adoraria saber. Do lado de fora do tribunal, jornalistas aguardavam em meio à curiosidade. Ethan, incomodado com um barulho, abaixou a cabeça e se refugiou atrás da avó. Ela o abraçou, ignorando os flashes, os microfones e as perguntas. Não tinham mais nada a dizer. Naquela noite voltaram para casa, exaustos, mas em paz. Vivian serviu o jantar como de costume. Sopa, pão e a mesma xícara amarela. Ethan não disse nada, mas antes de ir para o quarto, deixou um bilhete sobre a mesa. Obrigado por não desistir. Vivian dobrou cuidadosamente e guardou na pasta de desenhos antigos, onde tudo começara. Os dias que se seguiram ao julgamento foram estranhamente tranquilos. Viviane esperava um telefonema, uma nova ameaça, algum movimento inesperado. Mas o silêncio era total. Ethan retomou sua rotina com uma naturalidade que a comovia. Acordar cedo, preparar seu café da manhã impecável e passar horas ajustando linhas de código que pareciam flutuar na tela. No entanto, havia algo diferente nele. Seu olhar antes distante tornara-se mais firme, mais confiante. Ele não se programava mais para escapar do barulho, mas para construir algo. Um novo propósito parecia ter nascido dentro daquele jovem que antes temia campainhas e ecos. Viviane o observava trabalhar e pensava que, embora a justiça tivesse sido feita, o verdadeiro triunfo era interior. O de uma criança que aprendera a transformar dor em clareza. O dinheiro da venda permaneceu intocado, sob a gestão do advogado. Viviane insistiu que esperassem. Sem pressa, mas Ethan, meticuloso como sempre, tinha um plano. Queria criar um tipo diferente de empresa. Um espaço onde pessoas como ele, menos autistas, introvertidos, mentes brilhantes que não se encaixavam no molde, pudessem trabalhar sem medo. Ele a chamou de Insight Lab. Ele projetou o logotipo, o site e um sistema de seleção que valorizava a lógica e a atenção aos detalhes, em detrimento da eloquência. Viviane o ajudou a registrar os documentos, relembrando-os anos em que dava aulas de formulários escolares. Mas agora, ela não estava guiando uma criança, estava acompanhando um visionário. E com cada assinatura, com cada pedaço de papel, ela sentia que estava fechando um ciclo. O lançamento do Insight Lab foi discreto, quase doméstico. Em vez de grandes escritórios, Ethan montou o centro na garagem reformada de sua casa. 3 mesas, 4 computadores doados e um quadro branco foram suficientes para começar. Os primeiros a se juntar foram jovens com diagnósticos semelhantes, ex-colegas de terapia que sempre foram subestimados. Viviane os observava trabalhar e via em cada uma centelha de algo que o mundo ainda não havia aprendido a valorizar. Ela fazia café, organizava agendas e, sem querer, tornou-se o coração silencioso do projeto. Enquanto isso, Ethan lidava com códigos, estruturas e contratos, demonstrando que a lógica, quando nascida do amor, pode ser profundamente humana. Naquela pequena garagem, a solidão se transformava em community. Amano depois o Insight Lab começou a ganhar reconhecimento. Empresas que antes ignoravam a neurodiversidade começaram a contratá-los para revisar sistemas e garantir a qualidade do software. Ethan nunca aceitou entrevistas. Preferia deixar o trabalho falar por si. Viviane, por outro lado, respondia aos e-mails educadamente, sempre lembrando de onde vinham. Somos pessoas que percebem o que os outros deixam passar. Escreveu ela nas assinaturas das mensagens. Essa frase se tornou o lema de grupo. Toda vez que via o neto ensinando os novos membros, sua mente voltava aos dias em que ele mal conseguia segurar um lápis. E ela entendia que às vezes os milagres não vêm com alarde ou barulho, mas com a perseverança de alguém que não desiste, mesmo quando ninguém mais está olhando. Rachel foi condenada a prestar serviço comunitário em um centro de apoio a crianças com autismo. A princípio, Vivian se recusou a sequer pensar nela, mas o tempo menos aquele professor implacável suavizou a dureza
de seu coração. Um dia, ao sair do supermercado, viu a filha pela janela do centro. Ela estava sentada no chão, lendo em voz alta para um grupo de crianças não verbais. Sua expressão não era de arrogância ou tristeza, mas de humildade. Pela primeira vez, Vivian não sentiu raiva, apenas profunda compaixão. Ela entendeu que o castigo de Rachel não era limpar seu nome, mas enfrentar, dia após dia, o que ela havia deixado de amar. E de certa forma, aquela cena fechou um ciclo. A mãe que ela havia abandonado por medo, agora ajudava outras a evitar o abandono. As noites na casa de Vivian voltaram ao seu ritmo habitual. O relógio de pêndulo tic-taqueava. O cheiro de torrada enchia a cozinha e a xícara amarela permanecia sobre a mesa. Às vezes, Ethan saía para o jardim com seu laptop, procurando padrões no voo dos pássaros ou na forma como as sombras se alongavam ao anoitecer. Tudo está conectado, dizia ele, sem olhar para cima. Vivian o ouvia da janela, pensando em quanta coisa havia mudado e em quão pouco eles realmente precisavam para serem felizes. A vida não lhes devia mais nada. Eles já haviam encontrado o essencial, o amor que se constrói com paciência, o tipo de amor que não busca recompensa, apenas permanência. Numa tarde de outono, enquanto o vento soprava folhas secas pela varanda, Vivian recebeu uma carta do tribunal. Era a notificação oficial da guarda definitiva e o encerramento definitivo do caso. A lei, enfim, refletia o que a vida já havia estabelecido. Anos atrás, que Ethan era, e sempre seria, seu neto, mas também sua maior lição. Ela guardou o documento numa gaveta junto com seus primeiros desenhos, aqueles papéis cheios de linhas e padrões que ela guardava sem entender o significado. Agora via neles a mesma estrutura que sustentava seus dias. Repetição, constância, simetria, tudo o que antes ela julgara monótono tornara-se a chave para sua salvação. E ela compreendeu, com um sorriso gentil, que mesmo as rotinas mais rígidas podem conter amor. Naquela noite, enquanto Ethan ajustava novos algoritmos em seu computador, Vivian se aproximou com uma xícara de chá e sente-se ao lado dele. Sabe, disse ela suavemente, se a vida fosse um código, você o teria escrito bem. Ethan ergueu os olhos por um instante e, sem responder, continuou digitando, mas na tela apareceu uma frase que ela leu em silêncio. Obrigada por me ensinar o que não pode ser programado. Não havia mais palavras, apenas a paz de saber que, depois de tanto caos, eles haviam conseguido criar um pequeno universo onde o amor tinha estrutura e o silêncio significado. O inverno seguinte chegou com uma nevasca precoce, e a casa de Vivian foi novamente envolta em um silêncio aconchegante. O vento batia nas janelas, mas lá dentro reinava uma paz quase sagrada. Ethan trabalhava no escritório, comandando sua pequena equipe, enquanto ela assava biscoitos e ouvia o som das teclas como se fosse uma melodia familiar. Em uma dessas noites, enquanto observava as luzes brilharem na árvore de Natal, Vivian pensou em tudo o que haviam passado. O desespero, o aprendizado, a justiça e, acima de tudo, a transformação. Não era uma história perfeita, mas era uma história real. Uma que provava que o amor nem sempre grita. Às vezes, ele simplesmente perdura, dia após dia, resistindo ao teste do tempo. Em uma reunião virtual do Insight Ebb, Ethan apresentou um novo projeto. Um sistema projetado para ajudar crianças não verbais a se comunicarem usando padrões visuais. Quando ele terminou, houve um longo silêncio na tela, seguido por aplausos tímidos. Vivian o observava do corredor, com o coração transbordando de orgulho. Ela havia começado cuidando de uma criança que não conseguia dizer mamãe, e agora o via ajudando centenas de outras a serem ouvidas. Naquela noite antes do dormir, ela escreveu uma frase em seu caderno, uma espécie de resumo de sua vida. A constância também é uma forma de milagre. Ela fechou o caderno, apagou a luz e sorriu, sabendo que algumas histórias, embora nascidas do abandono, acabam repletas de propósito. Em meados da primavera, uma jornalista local quis contar sua história novamente, mas desta vez de uma perspectiva diferente, a de uma avó que nunca desistiu. Vivian hesitou, temendo que isso reabrisse feridas.
Mas Ethan a convenceu com uma frase simples. Talvez alguém precise ouvir isso. Ela concordou. E quando a entrevista foi publicada, mensagens começaram a chegar de todos os lugares. Mães, avós, professores, pessoas que sentiram o peso do abandono ou da incompreensão. Muitos lhe disseram que sua história lhes dera esperança, que os lembrara de que amor também significa perseverança. Vivian leu as mensagens com lágrimas nos olhos, impressionada com a forma como algo tão banal como cuidar de uma criança pudesse tocar tantas vidas. Se esta história tocou seu coração, ou lhe lembrou de alguém que luta em silêncio, compartilha, pode ajudar alguém que mais precisa hoje. Às vezes, uma história contada na hora certa pode ser mais poderosa do que qualquer conselho. Com o passar dos meses, o Insight Lab se consolidou como referência em inclusão digital. Ethan falava pouco, mas seu trabalho falava por si. Contratos assinados, projetos de caridade e bolsas de estudo para jovens neurodivergentes. Na entrada do pequeno prédio, uma placa dizia dedicado a Bibian Cooper, que acreditou quando ninguém mais acreditaria. Ao ler a placa, ela apenas sorriu. Não precisava de homenagens. Saber que o neto havia encontrado seu lugar no mundo era suficiente. Naquele dia, ela voltou para casa, serviu-se de uma xícara de chá e olhou para a xícara amarela sobre a mesa. Ela ainda estava lá, um símbolo de tudo o que haviam construído. Os anos passaram com a serenidade de um trabalho bem feito. Ethan completou 23 anos e, embora ainda evitasse eventos sociais, aprendera a se comunicar de outras maneiras. Suas palavras, poucas, mas precisas, eram sempre acompanhadas de ações concretas. Cada novo projeto que lançava no Insight Lab era a prova de que a diferença não deveria ser apenas tolerada, mas celebrada. Vivian, com os cabelos agora completamente brancos, participava das reuniões por videochamada, sentada em frente ao velho computador que ele consertara anos antes. Ela não entendia todos os termos técnicos, mas compreendia o significado mais profundo do que via. O garoto que antes não suportava barulho, agora liderava um coro de mentes brilhantes, cada uma contribuindo com seu próprio ritmo para às vezes, à noite, enquanto a casa caía na escuridão. Vivian olhava fixamente para os antigos desenhos de Ethan. Aqueles traços que ela antes considerara caóticos, agora pareciam uma forma de escrita secreta, uma profecia. Tudo estava neles. Ordem, repetição, harmonia. Cada traço era um testemunho do caminho que ela havia trilhado. Ela pensou em Rachel, em como o tempo havia suavizado a ferida e enquanto ela havia aprendido sem querer ser professora. A vida, ela entendia, nem sempre recompensa aqueles que ensinam, mas sim aqueles que nunca param de aprender. Ela fechou os olhos com gratidão, deixando o silêncio envolvê-la mais uma vez. O relógio bateu 10 horas. E o pêndulo, incansável, continuou repetindo o mesmo movimento que a acompanhara por toda a vida. Constante, paciente, eterno. Com o passar do tempo, a história de Vivian e Ethan tornou-se um exemplo citado em conferências e artigos sobre neurodiversidade. Mas em casa, nada havia mudado. Eles ainda jantavam no mesmo horário, com a mesma toalha de mesa florida e desgastada e o mesmo copo amarelo sobre a mesa. Às vezes, quando o vento farfalhava entre as árvores do jardim, Vivian olhava fixamente para o reflexo do monitor no rosto do neto e pensava naquele brilho azul como uma espécie de herança intangível, à luz da compreensão. Ela não temia mais o futuro. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, Ethan havia aprendido a lição mais importante. E também a mais difícil: transformar o abandono em prophecy. Certo domingo, enquanto verificava os emails da empresa, recebeu uma mensagem inesperada. Era do Rachel. Ela não pediu dinheiro nem desculpas. Simplesmente escreveu: "Obrigada por não ensiná-lo a me odiar." Ethan leu a frase em silêncio e a mostrou à avó. Ela assentiu com uma serenidade que dispensava palavras. Eles não responderam ao e-mail. Não havia necessidade disso. Alguns encerramentos não exigem conversa, apenas compreensão. Aquela mensagem não apagou o passado, mas confirmou que todos, mesmo aqueles que fracassam, podem encontrar redenção.
Viviane olhou pela janela, observando o sol passar por entre as folhas, e soube que, finalmente, tudo estava em seu lugar. Naquela tarde, Ethan decidiu levá-la para passear no parque onde costumavam caminhar quando ele era criança. O mesmo caminho de cascalho, as mesmas árvores que outrora o assustavam com suas sombras, agora pareciam acompanhá-lo como velhos amigos. Viviane caminhava lentamente, segurando seu braço, e pensava em quantas vezes havia percorrido aquele caminho sozinha, procurando por ele, com medo de não saber como ajudá-lo. Agora era ele quem a guiava calmamente, atento a cada passo, como se o tempo tivesse invertido seus papéis. Quando chegaram ao lago, sentaram-se no mesmo banco de sempre. Ethan abriu seu caderno, o mesmo verde onde anotava seus pensamentos, e escreveu algo antes de mostrá-lo a ela. Você não precisa entender tudo para amar. Ela sorriu, sabendo que aquelas palavras continham tudo o que a vida lhes ensinara. O sol começou a se pôr atrás das árvores, tingindo o céu em tons de dourado e violeta. Viviane fechou os olhos por um instante, deixando o ar fresco acariciar seu rosto. Ela sentiu a presença de Harold, seu falecido marido, e Rachel, em algum canto distante de sua memória, como se todos os fragmentos de sua história tivessem finalmente encontrado o equilíbrio. Ethan silenciosamente tirou uma foto com seu celular. A imagem de sua avó, olhando para o horizonte, o lago, refletindo o último raio de luz. Essa foto seria mais tarde emoldurada e pendurada acima de sua mesa, ao lado dos primeiros desenhos que fizera quando criança. No fundo, ele sabia que toda a sua vida era uma continuação daquele olhar, paciente, firme e cheio de amor. Nos meses seguintes, a saúde de Viviane começou a se deteriorar, sem nenhum drama, como se seu corpo soubesse que sua missão estava cumprida. Mesmo assim, ela se recusou a parar de dar aulas. Dava aulas de reforço online para crianças com dificuldades de aprendizagem, usando seu antigo computador. Não quero que o conhecimento morra comigo, disse ela com um sorriso cansado. Ethan a observava da porta, admirando aquela energia que desafiava a passagem do tempo. À noite, sentavam-se juntos na sala de estar. Ela com seu cobertor de lã e ele com seu laptop, compartilhando um silêncio tão confortável que parecia uma conversa antiquada que dispensava palavras. Nesse silêncio, ambos sabiam que não deviam temer a despedida, porque o que haviam vivenciado já os havia unido para sempre. Numa manhã de primavera, Viviane não desceu para o café da manhã. Ethan subiu para o quarto dela e a encontrou dormindo, com as mãos entrelaçadas no peito e uma expressão de absoluta serenidade. No criado mudo havia um bilhete escrito com sua letra firme. Lembre-se, filho, o amor também se ensina com paciência. Não houve lágrimas nem gritos, apenas um silêncio profundo e reverente. Ethan sentou-se ao lado dela e permaneceu imóvel por horas, observando o relógio passar. Então desceu para a cozinha, preparou o café da manhã de sempre e recolocou a xícara amarela no lugar, como sempre fazia. Era a sua maneira de continuar a lição. Anos se passaram e a casa permaneceu exatamente como ela deixara. Ethan nunca mudou nada. As cortinas, os móveis, os livros empilhados sobre a mesa de jantar. Ele só adicionou uma nova foto à prateleira da frente. A de Viviane no banco do parque, observando o pôr do sol. Todas as manhãs, ao passar por ela, parava por alguns segundos, como se ainda esperasse ouvir a voz dela corrigindo algo, ou lhe dando uma instrução. Mas o que mais o confortava era saber que nada havia ficado inacabado entre eles. Sua avó lhe ensinara todos os fundamentos: paciência, disciplina e, acima de tudo, a convicção de que o amor verdadeiro não precisa da presença física para durar. Anos mais tarde, quando o Insight Lab se expandiu para outros países, Ethan viajou para dar uma conferência sobre inovação e empatia em tecnologia. Ele subiu ao palco com sua postura despretensiosa de sempre, vestindo uma camisa branca e um pequeno broche de ouro em forma de relógio. Ele falou pouco, mas cada palavra ressoou poderosamente. Minha avó costumava dizer que o tempo não se mede em segundos, mas em consistência. Aprendi isso observando-a ensinar sem desistir. A plateia se levantou para aplaudir, e ele, pela primeira vez,
olhou para cima e sorriu. Em algum lugar ao fundo, ele pensou ter visto uma figura familiar, uma mulher de cabelos brancos, segurando uma xícara de chá, assentindo silenciosamente. Ele não sabia se era imaginação ou desejo, mas preferia acreditar que era real. Ao retornar daquela viagem, Ethan retornou à casa em Portland, ao mesmo bairro onde tudo começou. O relógio de pêndulo continuava a tic-taquear com sua cadência constante, e o jardim menos que Vivian cuidava com devoção. Florescia como se a própria terra se lembrasse de seus ponteiros. Sentou-se na varanda com uma xícara de chá, imitando sua rotina, e contemplou o horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vazio, mas gratidão. A ausência havia se transformado em presença, uma presença que habitava cada canto, cada resto cotidiano. Em sua mesa, a xícara amarela ainda estava lá, intocada, como um pequeno altar doméstico. Ao lado, o caderno verde aguardava novas ideias, mas naquela tarde, em vez de escrever código, Ethan escreveu uma frase: "Nada do que realmente amamos se perde. Apenas muda de forma." Anos mais tarde, quando o mundo reconheceu seu trabalho e seu nome se tornou sinônimo de inovação ética, Ethan evitou entrevistas e homenagens. Ele sempre respondia da mesma forma: "O crédito não é meu, é de quem me ensinou a olhar com paciência." Na porta do Insight Lab, sob a placa dedicada a Vivian Cooper, alguém acrescentou uma pequena inscrição que se tornou o lema de todos que ali trabalhavam. O amor também pode ser programado se você o escrever com consistência, e assim, com o passar do tempo, a história daquela professora e de seu neto foi gravada não apenas em algoritmos e linhas de código, mas nas memórias silenciosas daqueles que aprenderam grocas a Els, que a ternura também pode mudar o mundo.